Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática e hoje teremos como tema porcentagem ou percentagem. E eu acredito que vocês já viram esse símbolo, né? Da porcentagem. Vamos aprender hoje como calcula, para que serve, entre outras coisas. Eu peço que vocês prestem atenção para que vocês consigam resolver as atividades sem ter muitas dúvidas. Vamos lá? Bom, o que é porcentagem? É a centésima parte de uma grandeza, ou cálculo baseado em 100 unidades. Então, quando eu falo de porcentagem, é um número que equivale ao número 100, certo? Taxa de porcentagem. O valor obtido aplicando uma determinada taxa a um certo valor. Numerador de uma fração que como denominador é 100. Onde usamos a porcentagem? Geralmente nós usamos ela em bancos, lojas, notícias de jornal, relatórios de empresas, etc. e em gráficos. Agora vamos examinar as seguintes situações. Bom, a primeira questão tem aí, né? De cada 100 questões, um aluno acertou 78. Como é que eu represento isso em forma de porcentagem? E aí vocês vão observar o seguinte, que aí o 78 é a quantidade de acertos e o 100 são a quantidade de questões. Então, vai ficar 78 sobre 100, certo? Esse tracinho aqui significa a divisão, uma fração, ok? Segunda questão, 32 em cada 100 alunos da sétima série dominam o conteúdo de porcentagem. Então, 32 representa a quantidade, né, de alunos que dominam o conteúdo da sétima série. Então, 32 vai ficar no numerador e o 100 no denominador. É 32 dividido por 100, certo? Observe outra situação. Em cada cidade, 3 a cada habitante tem casa própria. Este fato pode ser expresso por uma razão, representado através de fração, certo? 3 quintos. 3 representa a quantidade de habitantes em cada grupo de 5 que tem casa própria. Vamos ver essa outra situação aqui. Observe a tabela. Nós temos aqui um planeta, né? Vamos imaginar que esse aqui é o planeta Terra. E aí, determinar a quantidade de água salgada e a quantidade de água doce. A água salgada tem 97% e a água doce só 3%. Então, o que é que ela mostra? Se fosse perguntar a vocês responderiam a quantidade de água salgada e água doce em forma de porcentagem. Podemos perceber que o nosso planeta ela tem uma baixa quantidade de água doce, por isso que temos que cuidar diariamente ao utilizarmos a água da nossa casa, né? Para que futuramente não venha a faltar. Bom, quantos habitantes em cada grupo de 100 tem casa própria? Vamos ver a situação. Para resolver, devemos encontrar uma fração equivalente a 3 quintos que tenha denominador 100. Então, exemplo, 3 quintos. 3 vezes 20 dividido por 5 vezes 20. Quando eu faço 3 vezes 20, encontro 60. 5 vezes 20, 100. Ficou 60 sobre 100. Nesta cidade, 60 habitantes de cada grupo de 100 pessoas tem casa própria. Então, quando eu represento aqui, ó, 60 dividido por 100 é igual a, transformando, né? Dividindo 60 por 100 vai para o número decimal, que é 0,60 ou 60%. Então, a primeira aqui, ó, 60 dividido por 100 é a fração centesimal. Por que centesimal? Porque vem de 100. 0,60 é o número decimal. E 60% é a representação dele em porcentagem, certo?
taxa percentual, indicado por cento. Então, esse símbolo, quando vocês virem, né, em algum lugar, já está indicado que significa por cento. Assim escrevemos 97 dividido por 100, representado em porcentagem. Em percentagem, a taxa percentual é 97%. 32 dividido por 100, representando na taxa percentual 32%. E assim por diante. Bom, representação de um número racional na forma percentual. Vamos lá. 1/2 ou 1/2. Quando eu divido 1 dividido por 2, dá 0,5. No caso, é metade, né? Então, que esse valor aqui, na forma decimal, equivale a 0,50. Quando eu transformo ele, né? 50 dividido por 100, aí dá o valor em forma percentual, é 50%. 1/4, quando eu divido 1 dividido por 4, eu encontro 0,25. E aí eu transformo ele, multiplicando por 100, dá 25, 25 dividido por 100, 25%. Representei ele em taxa percentual. 1 dividido por 5, quando eu faço na calculadora ou até mesmo na mão, vou encontrar 0,20. Esse número multiplicado por 100 dá 20. 20 dividido por 100, 20%. 1. Ele representado em número racional é 1 mesmo, certo? E aí, quando eu multiplico por 100, encontro 100. 100 dividido por 100, 100%. Só para mostrar a vocês como é que representa. A representação de uma razão na forma de porcentagem. Então, como é que acontece isso? Dividimos o numerador, que é o primeiro valor aqui, ó, no caso 2 aqui, pelo denominador. Então, 2 dividido por 50, 0,04. E aí, quando eu multiplico por 100, isso aqui dá 4, né? 4 dividido por 100 igual a 4%, que é a taxa percentual. 27 dividido por 4, 6,75. 675, só tirar a vírgula, dividido por 100 é igual a 675%. 3 dividido por 4, eu encontro 0,75. Tirando a vírgula, fica só 75, dividido por 100, 75%. E aí eu representei, certo? Aí agora, nesse próximo slide, nós vamos ver uns exemplos que a gente vai responder aqui. Pronto. Ele quer que vamos agora completar a tabela. Aqui eu tenho o número decimal. 0,2 igual a 0,20. Se eu fosse transformar esse número em fração centesimal, então ia ser 20 dividido por 100. Não é isso? E aqui, se fosse a taxa percentual, como é que seria? 20%. Eu não vou escrever não, senão vai ficar ruim aqui, tá? Mas aí a representação daqui seria 20%. Aqui eu tenho já a fração centesimal, que é 25 sobre 100. Então, aqui, quando eu tenho duas casas, né? Então, vai ficar 0,25 na forma decimal. E a taxa percentual já tem 25%. Aqui, eu tenho no formato decimal, mas falta fração centesimal e a taxa percentual. Então, se aqui a decimal é 0,80, a fração centesimal vai ser 80 dividido por 100, e aí a taxa percentual 80%, ok? Vamos para o próximo slide. Pronto. Representação de figuras na forma de porcentagem. Vamos representar na forma de porcentagem. Eita, eu nem apaguei aqui. Perdão, gente, que eu esqueci de apagar. Pronto.
Vamos representar na forma de porcentagem. Figura 1. Eu tenho aqui uma parte da figura pintada e outra não, né? E aí, ó, a gente vai representar isso aqui, vai ficar como 1/2, certo? Só que aqui 1/2 corresponde o quê? A metade, não é? Então, 50% dessa figura está pintada. Na figura 2 aqui, já eu tenho aqui 3/4, né? E aí 3/4 vai equivaler a 75% dessa figura pintada. Aqui eu tenho 1/4, né? E aí, no caso, se fosse representar em forma decimal, seria 25% dessa figura, ok? Bom, cálculo de porcentagem. Como é que eu faço para calcular a porcentagem? Por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho 30% de 60. Como é que eu faço? Existem várias maneiras, vou mostrar para vocês 3 maneiras e vocês escolhem, quando for resolver o exercício, qual é que vocês vão usar, certo? Então, 30%, 30 sobre 100, eu posso aqui, ó, eliminar o zero, um zero daqui, ficar 3 sobre 10 para facilitar, certo? Bom, então, 3 sobre 10 de 600, né? Então, eu posso dividir 600 por 10, que eu encontro 60, e fazer 3 vezes 60, que dá 180. Então, quando eu resolvo aqui que eu encontro o valor, né, 60, só é eu multiplicar por 3 e encontro a resposta aqui. Logo, 30% de 600 é 180. Segunda maneira de calcular a porcentagem é dessa forma aqui, certo? Que eu chamo usando a regra de 3. 30 dividido, sempre é por 100, minha gente. Quando fala porcentagem, é sempre o valor de 100%, que é o valor da porcentagem. Igual a x representa o valor que eu não sei, dividido por 600, perdão. Então, quando eu faço aqui, ó, 100 vezes x, 100x igual a 30 vezes 600. E aí eu repito, 100 e o x igual 30 vezes 600, 18.000. E aí, como eu não sei o x, ó, eu coloco ele para frente, igual multiplicação, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, 18.000 dividido por 100, 180. Vejam que encontramos também o mesmo valor do slide anterior, que a porcentagem de 30% de 600 é 180. Vamos ver o próximo. Aqui, ó. Aqui ele usou o seguinte: 30% equivale a 30 sobre 100. Aí, o que foi que ele fez? Ele dividiu 30 por 100, que deu 0,30. E aí, como ele elimina o zero em forma decimal, fica 0,3. Então, 0,3 de 600 é igual. Aí, eu pego 0,3, multiplicou por 600 e achou o mesmo valor. Então, nós temos 3 opções aí de calcular a porcentagem, certo? Logo, 30% de 600, 180. Todas elas dão o mesmo resultado. Bom, diferentes estratégias para cálculo de porcentagem. Vamos ver essa situação. Uma loja de brinquedos tem a meta de vender mais de 950 bicicletas por mês. No mês passado, ela vendeu 25% das 5.100 bicicletas que estavam no estoque. A meta foi atingida no mês passado. Observe como esses 4 alunos responderam esse problema. Então, nós vamos observar como foi que os 4 alunos resolveram, certo? O primeiro aluno, primeiro exemplo, ele diz: para resolver o problema, eu lembrei que 25% de um valor é metade da metade desse valor. Então, calculei mentalmente a metade de 5.100, que é 2.550, depois a metade de 2.550, que é 1.275. Portanto, 25% de 5.100 é 1.275. Isso significa que a loja atingiu a meta, que é vender mais de 950 bicicletas por mês. Porque aqui, no caso, a resposta deu 1.275. Então, passou do valor da meta da loja, certo? Vamos ver como foi que o aluno 2 resolveu.
Eu sei que 25% é o mesmo que 5 vezes 5%. Então, eu calculei 5 vezes 5.500, que é 255. Depois, multipliquei esse valor por 5, obtendo 1.235. Então, o valor obtido é maior que 950. Isso significa que a loja atingiu a meta do mês. Vamos ver o próximo aluno, aluno 3, como foi que ele resolveu. Para resolver esse problema, eu fiz uma estimativa. Em vez de calcular 25% de 5.100, eu calculei 20% de 5.100, que é mais fácil, obtendo 1.020. Esse valor obtido é uma aproximação do valor real, que é maior que 950. Portanto, a loja atingiu a meta, que é vender 950 bicicletas. No caso, passou ainda, né, do valor. O aluno 4. Esse aqui usou a calculadora, né, para resolver o problema. Digitou nas teclas 5.100 vezes 25%. Então, obtive o resultado 1.275. Como 1.275 é maior que 950, a loja atingiu sua meta. Então, vocês viram aí 4 formas de resolução em que todas chegaram ao mesmo resultado. Esse daqui é mais simples porque se usa a calculadora, né, que também é algo mais fácil. Mas a gente tem que ter calculadora, então às vezes é melhor a gente calcular usando a mente, que aprende mais, certo? Curiosidade, vamos para a curiosidade. Cerca de 75% de massa de uma pessoa é constituída por água. Sabiam disso? Assim, se uma pessoa tem massa de 80 quilos, ela tem em seu corpo 60 kg de água, por 75% de 80 dá 60. E aí, para descobrir, vocês podem fazer também 75 vezes 80, certo? E depois dividir por 100, que vocês vão encontrar esse valor aí de 60. Vamos ver essa última atividade aqui, proposta. Numa escola, 1.250 alunos têm acesso à internet. Desse total, 40% possui Orkut e MSN. Quantos alunos possuem Orkut e MSN? Vamos ver como foi que o aluno resolveu. Veja como o Fabrício resolveu. Bom, eu sei que 40% é o mesmo que 4 vezes 10%. Então, calculei 10% de 1.250, que é 125. Depois, multipliquei por 4, certo? 125 vezes 4, obtendo 500. Portanto, 500 alunos possuem Orkut e MSN. Aí, assim, agora vocês vão resolver alguns probleminhas parecido com o de Fabrício, no exercício que está na ficha que eu vou colocar lá no grupo, que eu coloquei no grupo, certo? Lembrem-se que matemática só se aprende exercitando. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem me consultar no WhatsApp, meu privado. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.